Oi pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal e desde já chego mais uma vez pedindo para que você se inscreva aqui no canal Eduardo Costa Analisa, ative as notificações, né? Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e claro, deixe o like nesse vídeo, nos outros também, porque o like é sempre a forma mais orgânica de fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, impulsiona bastante o nosso conteúdo, então se inscreva aí embaixo no canal, deixe o like e ajude a compartilhar os nossos vídeos por aqui. Hoje estou aqui para falar de Náutico 2, Confiança 1, mais uma derrota no Confiança na Série C. Segundo jogo com o técnico Mazzola, duas derrotas trágicas, pensando, na minha opinião, pensando em continuidade no campeonato, pensando em tabela, porque o Confiança enfrentou duas equipes que estavam lá embaixo, que ainda estão, ali brigando para não cair, CSA e Náutico. O Confiança teve uma boa oportunidade de conseguir aí pontos importantes, quem sabe até vencer as duas partidas e saiu com duas derrotas. Reabilitou dois rivais que não vinham bem e acabou se colocando numa situação complicada. Hoje o Confiança, se a gente olhar a tabela, já está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Eu tô gravando esse vídeo na tarde da terça-feira, dia 2 de julho, então ainda temos jogos aí da 11ª rodada, mas até o momento, nesse momento o Confiança ele é o 17º já na zona com 8 pontos, à frente apenas do CSA, com a mesma quantidade de pontos, você vê, né? O CSA que até um dia desse não tinha ganho de ninguém, ganhou do Confiança, olha onde tá. Caxias e São José logo abaixo, vale lembrar que o Caxias tem 2 jogos a menos, o São José também, por os gaúchos que sofreram com as enchentes, e um dos jogos a menos do Caxias é justamente contra o Confiança, que já é um confronto diretíssimo se a gente considerar que os dois estão separados por apenas 2 pontos, ou seja, até pensando em proporção e aproveitamento de pontos, a situação é crítica para o Confiança, crítica, já se foi metade aí da primeira fase da Série C, faltam apenas 9 jogos e o Confiança está fadado aí a brigar para escapar, do rebaixamento, que é uma decepção muito grande pensando no que foi o ano passado e a expectativa que havia para o Confiança esse ano voltar a brigar pelo acesso. E mesmo com o novo comando, do Mazzola Júnior agora no Dragão, a gente tem notado alguns vícios e alguns erros recorrentes aí do Confiança nas últimas partidas, e isso aconteceu de novo contra o Náutico. Primeiro é importante destacar, que o Confiança saiu na frente no placar, o que torna a derrota para o Náutico ontem ainda mais dolorosa. E ofensivamente o Confiança, eu até falei no meu vídeo anterior, ele é um deserto de ideias, Tem um oásis ali que é o Lucas Rian, camisa 7, ponta esquerda do time, que é realmente o grande ponto de desequilíbrio ofensivo do Confiança, É ele quem tá conseguindo gerar jogo, quem consegue criar as melhores oportunidades. Não fosse o Lucas Rian, o Confiança estaria numa situação muito pior na Série C se a gente pensar em outros jogos também em que ele já foi muito importante. A gente tá vendo aí no vídeo, algumas jogadas do Lucas contra o Náutico e assim, basicamente todas as principais chances de gol do Confiança na partida saíram dos pés dele. Desse mesmo jeito que a gente tá vendo, Em velocidade, pelo lado esquerdo, botando os defensores do Náutico para correr e ganhando na corrida. Poderia ter tomado melhor algumas decisões, mas quando consegue, saem lances como esse aí, ó. O gol do Confiança, uma belíssima jogada individual que ele corta para dentro e bate pro gol sem chances, abrindo o placar. O Lucas Rian, eu já comentei aqui em outros momentos que ele é um jogador de instabilidades dentro do jogo, Ele oscila dentro da partida em alguns momentos. O que em se tratando de um time como o Confiança, que vem oscilando bastante nessa Série C, é algo normal. Mas o Confiança depende muito dele porque ele, apesar dessas oscilações, quando consegue encaixar as jogadas, ele faz isso aí que a gente viu agora há pouco. Ele consegue gerar jogo e consegue gerar os principais lances ofensivos. Ele hoje é a única opção confiável no ataque do Confiança. Sem o Lucas Rian, o Confiança estaria numa situação muito pior. E foi com base nas jogadas dele pelo lado esquerdo que o Confiança se impôs no primeiro tempo. E o Confiança tinha um momento anímico do jogo a partir dali, O Náutico, quem acompanhou a partida viu que o Náutico, que até conseguia equilibrar o jogo, quando tomou o gol ficou muito nervoso, começou a errar demais, a torcida começou a pressionar bastante. No intervalo o time foi vaiado, na ida para o intervalo. Então o Confiança tinha esse momento anímico do jogo para no segundo tempo voltar bem e conseguir matar a partida. Mas não foi o que aconteceu. O Confiança leva um gol relativamente cedo ali no segundo tempo e aí acaba se complicando e a virada vem de uma maneira, infelizmente, para o Confiança até meio natural, E eu vou colocar aí na tela alguns lances, que exibem algo que tem sido
recorrente também do Confiança em relação aos problemas defensivos. O recorte começa justamente com o primeiro gol do Náutico, né, do Bruno Mezenga, e vai mostrar aí ao longo do próximo minuto como o Confiança sofreu muito em jogadas de cruzamentos, bolas aéreas. Jogando bola na área do Confiança, o Náutico foi muito perigoso e a defesa do Confiança não se atentou a isso. Ou se ela se atentou, não conseguiu corrigir a tempo, né? Várias jogadas vindas pelo alto ou então de não exatamente pelo alto, mas de cruzamentos, né? Como esse lance aí do Paulo Sérgio, não foi necessariamente pelo alto, mas vem de um cruzamento e o Náutico agredindo muito o Confiança nesse fundamento. A defesa do Confiança tem ido muito mal, né? O Confiança em 10 jogos nessa Série C tomou gol em 9 deles, né? 9 dos 10 jogos do Confiança na Série C tiveram algum gol do adversário. Esse lance que a gente tá vendo é o segundo gol do Mezenga, que é um lance, assim, meio inexplicável se a gente for pensar que ele já tinha feito um gol de cabeça, ele é um jogador que tem essa característica no seu jogo, ele tem 1,82 m, então é uma estatura relativamente boa aí para cabeceamentos, né? Tem uma boa impulsão, ele já tinha feito um gol e ele transitou completamente livre na área do Confiança pro segundo gol, né? A defesa não se atentou a isso. Você não pode ter esse tipo de desatenção, né? Se a gente for voltar pro primeiro gol, eu vou colocar na tela um frame para observar isso bem. Olha lá, ó. Aqui é o momento em que o Bruno Mezenga vai receber o cruzamento. Ele é esse jogador aqui que tá no meio da área do Náutico, de cabelo preto aqui no meio, entre dois jogadores do Confiança. Olha como a jogada vai se desenrolar, e aí eu vou colocar no frame seguinte o cruzamento. Aqui na hora que sai o cruzamento, ele tá bem aqui atrás, ó. Ele tava no meio da área, agora ele tá bem aqui atrás no vídeo. Olha como ele tá no meio da área e ninguém se atenta à presença do Mezenga. Ninguém, ele tá completamente livre, quase na frente da pequena área. E aí, quando vem o cruzamento, hora da cabeçada, aí é ele tomando a impulsão aqui, ó. Ó como ele tá livre, não tem ninguém em volta dele para atrapalhar o cabeceamento e aí acaba saindo o gol. O único jogador que tá ali é o Lucas Mendes, né, o lateral direito, que acaba sendo surpreendido pela chegada do Mezenga, mas não era para ele estar fazendo essa cobertura ali, marcando o atacante, né, pelo alto, no meio da área. Os zagueiros falharam nessa cobertura. Eu até perguntei na coletiva de imprensa virtual, né, pro Mazola Júnior, se ele já identificou nesse pouco tempo de trabalho por que o Confiança leva tantos gols. A coletiva, por um problema logístico, não pôde ser feita lá nos Aflitos, né? Ela ainda vai ser feita, gravada no Sabino Ribeiro e vai ser enviada para nós jornalistas depois, e aí a gente vai ter uma noção melhor nesse sentido. Mas são erros que se repetem, esses erros não vêm de agora, vão se acumulando e colocando o Confiança numa situação muito delicada. Eu já cheguei a comentar aqui em outro momento, né, e também lá no Instagram, nos vídeos que eu fazia pro meu Instagram, que a Série D do Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil. É um inferno sair da Série D, porque são 64 times, 4 sobem, você tem que passar por 3 mata-matas, né? Eu tô pra fazer um vídeo aqui, inclusive, no meu canal, logo logo, sobre o Sergipe, tratando justamente disso, né? Como que tem tanto tempo que o Sergipe tá na Série D e nunca consegue sair. O Confiança, ele briga nos próximos 9 jogos, não só pelo ano de 2024, mas pelo seu futuro. Porque uma queda para a Série D seria desastrosa. Eu costumo dizer que das 4 divisões brasileiras profissionais, da A a D, a Série D é a mais difícil. E somando todas as 4 divisões, a pior coisa que pode acontecer para um clube é cair da C para D. É muito pior você cair da C para D do que um clube gigante, por exemplo, do cenário nacional, que cai da A para B. Porque a receita de TV ela praticamente inexiste. A Série D em si é um campeonato muito complicado e pouquíssimos times sobem. Então, assim, o Confiança, ele luta pelo seu futuro, na minha opinião. Esses 9 jogos finais são cruciais. E tem um problema nesse bolo aí. O fato de que o Confiança pega muitos times que estão na parte de cima da tabela. Não é que o Confiança saiu perdendo para os times que estão lá em cima e agora vai começar uma série de confrontos diretos lá embaixo. Se a gente for olhar para os times que estão mais abaixo na tabela, o Confiança perdeu para o Floresta, perdeu para o CSA, ganhou do São José, sim, mas perdeu para o Náutico também. Ganhou da Aparecidense, sim, mas ainda vai enfrentar, por exemplo, Caxias e Sampaio Corrêa. Só que aí, se a gente olha para o restante da tabela, pega os primeiros colocados. O G4 tem Volta Redonda, tem Atlético, tem São Bernardo e tem o Botafogo da Paraíba. O Confiança ainda enfrenta todos eles. Ou seja, o Confiança não está só numa situação difícil a nível de pontos. Tem uma tabela muito complicada. E esse é um fator
muito puxado para o futuro do Confiança. Erros, como eu mostrei, como eu falei, vão se repetindo, o time vai entrando numa espiral negativa em que as coisas começam a dar errado de maneira recorrente. O próximo jogo ele já tem uma carga altamente tensa e fundamental, não só pela situação em que o Confiança se encontra, mas porque ele é em casa contra o Ipiranga. Dos 9 jogos restantes, o Confiança faz 5 dentro de casa. Ou seja, a maioria dos jogos são diante do torcedor. Precisa fazer o máximo de pontos possíveis em casa para conseguir começar a reverter essa situação. Isso já tem que começar no próximo domingo contra o Ipiranga, porque eu vou lembrar do que o Mazzola Júnior falou, e eu comentei aqui, na coletiva em que ele foi apresentado. Ele disse, né, já passou da hora do Confiança começar a pontuar. Foi até na pergunta que eu fiz para ele, né, ele falou, já passou da hora do Confiança começar a se reabilitar. E ele teve 2 jogos contra 2 adversários diretos e perdeu. Ou seja, a situação que, quando ele chegou, já era tensa, ficou ainda mais crítica. E essa segunda metade de primeira fase vai ser dramática para o Confiança. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Deixe o seu comentário aí, né, sobre o que você concorda, o que você discorda. Deixe o like, né, destacando mais uma vez como isso é importante para ajudar no impulsionamento dos vídeos aqui do canal. E claro, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações e fique de olho nos nossos conteúdos. Volto na próxima, ainda temos muito a comentar sobre Confiança, Itabaiana e Sergipe também na Série D. E a gente se encontra mais vezes por aqui. Valeu, tchau, tchau.